peguei, não. Não Não peguei lembra dele, não? Ele parou, deu uma eu não peguei parada aí, ele, não. questão de trabalho. Eu acho que quando eu comecei ele já tinha parado e Eu não não voltou, não. lembro quando ele parou, não, Eu, mas não- eu não, ele outro dia até falei com não ele, o foi, pessoal falou que ele estava foi um pouco antes de doente aí. 2020. Foi antes de 2020 que eu não Ah, peguei foi ele. antes da pandemia, foi isso aí. Então, aí eu não peguei ele. E ele falava isso, só que ele assim, ele se converteu ao cristianismo, ele ia à sinagoga, né, e tudo, lá para conversar com o pessoal, ele era cristão, mas não era esse pessoal que é esse messianismo doido aí não, né? É o Não, messianismo não. cristão, não. Ele era judeu mesmo, de nascença, né, É, família judaica e tal. eles são muito fiéis às tradições deles. Essas épocas comemorativas eles são diferentes, bem diferentes da gente, assim, Sim. que não E conhece nada, confunde o que eu tudo, acho mistura legal também é que tudo. muita gente faz essas confusões porque não conhece, né? E aí acaba Não, não conhece, não repetindo. conhece. É, Não conhece. Não conhece, ninguém ensina e vai se passando. Ah, é, Natal, Jesus nem nasceu em desenho, assim, é engraçado, né? Mas inventaram no o apelo Natal e comercial é ficou. muito forte, né? Não, e na época o pessoal fala do nascimento de Jesus, não sei o que, a pessoa fica religiosa, fica cristã e tudo e tal. Aí realmente a Páscoa, que é muito mais importante que a ressurreição, aí é fazer o coelho, Passa ovo, Páscoa, com menos chocolate. importância. Aqui, Sem antes do importância Francisco nenhuma, falar, cara. só indicar esses livros aqui, ó, daquela série que eu já indiquei para vocês. Tem esse Pô, aqui do Êxodo olha de. só, tá com a estante com muito livro, já pode se Ah, irmão, nada desapegar de disso. alguma coisa, É, pô, Vou desapegar de essa nada. desapega, chega tá pesada. Ela chega tá desapega. pesada. É Eu assim vou mesmo. buscar em Caxias, ó, Vem ó o mesmo. desafio, vou buscar em Caxias. Nesses dois Eu livros acho. aqui, o autor trabalha essas influências culturais no processo de formação de Israel. Então, assim, são os livros baratinhos, né, pequenininho. Você compra na Paulus. Aí vale a pena aí, Depois, quem quiser. depois bota aí no grupo, eu sou pobre, eu Ah, tenho eu que tiro comprar livro foto. baratinho. Não, isso é barato mesmo. Eu pensei que tiver da Da Teologia da Paulus, Libertação, a mas Paulus tem é Ele, umas. tranquilo. Ricardo, ele é Ah, igual aquele livro, como ler o livro de Ageu, ele é igual aquele, isso, a esse mesma livro. série, é isso A, aí. a Paulus é Ah, uma que editora legal. católica, né? A Parece, né? Paulus é católica. Paulo, Católica, é, porque Paulinas, os pós livros, Loyola são os editoras católicas. livros. Eu já comprei um monte de Depois livro manda aí da no Paulus. grupo. Você pode Pra comprar, gente. Francisco, pela Sim. internet. E o outro eu comprei pela internet. Entendeu? Eu vou pegar, eu vou Pela adquirir. internet você consegue comprar. Né? Final da aula você Aí em São conta Paulo tem, direitinho. Paulo, né? Mas de repente é mais Tem, prático pela internet. Porque às vezes você vai na tá. livraria e não tem todos os livros. Na internet você Sim, consegue um acesso maior, né? sim, sim. Então vamos lá. Então, gente, assim, essas influências, né, religiosas, Eu só elas queria estão falar, presentes. não sei se você. Fala. Eu só queria fazer uma perguntinha para você dar início aí novamente. Pode falar. Como posso cristianizar é, o Cristo no Antigo Testamento? De que forma eu posso cristianizar o cristianismo, Você quer um colocando exemplo do que é Cristo? Um cristianizar? exemplo. Isso, Isso, então. por favor. Porque você não deve cristianizar, essa é a ideia, né? Ah, Quando a ah, gente fala certo. de cristianizar, seria o seguinte: por exemplo, lá em Isaías, quando fala do Messias, o Hum, que a maioria das pessoas fala? Ah, o Messias é Jesus. sim, No livro de Gênesis, quando Deus fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí as pessoas falam: aqui é Deus falando com Jesus e o Espírito Santo. Em Isaías 6, quando tem o Santo, Santo, Santo. Aí o pessoal fala que um santo é o Deus Pai, outro santo é o Deus Filho, Jesus, e o outro Deus Espírito Santo. Né? Isso é uma leitura cristianizada. Eu estou colocando uma doutrina cristã, uma perspectiva cristã, num texto judaico, que não tem nada a ver com o cristianismo. Entendeu? Então, lá o façamos o homem a nossa imagem e semelhança é um superlativo majestático. É falar na primeira pessoa do plural, que é muito comum, né? Cargos de liderança, poderes. Esse superlativo majestático é usado no plural para enfatizar a majestade de Deus. O santo, santo, santo é um superlativo.
para dizer que Deus é extremamente santo. E o Messias, relatado em Isaías, ele fala de um líder político que ainda está por vir, que virá unificar e dar poder a Israel, certo? Então, quando se cristianiza, qualquer coisa vira Jesus Cristo no Antigo Testamento. Isso que é a ideia de cristianizar. Respondeu? Legal. Valeu. Então, beleza. Então, se o Jair não me atrapalhar mais, eu vou seguir aqui com o texto. O Satã. Tô brincando, pode perguntar. Vou botar aqui. Se dá para pelo menos a gente ler. Se não conseguir ler tudo, semana que vem a gente termina. Não tem pressa, não. Que aí, os conteúdos eles vão se entrelaçando, entendeu? Então, Mas a gente está com essa apostila, tu mandou para a gente, não mandou? então, tem o texto também, vocês podem dar a Então lida, mandei. Isso aí não tem problema. Vamos lá, os cultos regionais eram celebrados no meio da paisagem, ou nas bamotes, os santuários dos lugares altos. Sem dúvida, nestes locais sacrificavam animais, sem dúvida em honra a Yahvé, mas não exclusivamente como em período posterior. Os nomes dos filhos de Saul poderiam dar a entender que, originalmente, Yahvé podia, por assim dizer, ser identificado como Baal. O culto estatal apresentava grandes diferenças entre Israel, o Reino do Norte, e Judá e o Reino do Sul, que é interessante, né? Quando a gente vai ler sobre a história de Israel, né, ou uma tentativa de se realizar a história de Israel, os cultos eram diferentes, os locais eram diferentes. Então, por que essa diferença se era um Deus só? Certo? Então, cada grupo que formou Israel, ele foi sofrendo influências. E essas influências foram se unificando até formar o que hoje nós entendemos que é Israel. Mas isso não veio de maneira pacífica, né, e única. Isso é algo que tem que ser levado em conta. De acordo com o texto de Oséias, parece que este foi o primeiro representante atestado pelo Antigo Testamento da teologia do somente Yahvé. Essa talvez tenha sido importada em Judá, depois da queda do Reino do Norte, em 720 a.C., centralizando-se depois em Jerusalém. O que isso quer dizer? Que até Oséias você tem vários deuses, mas Yahvé é maior. Em Oséias, eu tenho a ideia, só Yahvé, ponto, acabou, mais nada. Só Yahvé que é o importante, só Yahvé que é Deus. O resto você tem que deixar de lado. Então, até aceitar a possibilidade da existência de outros deuses, era uma possibilidade em alguns períodos do Antigo Testamento. Isso depois foi mudando, certo? Em relação aos objetos de culto, vale observar que a proibição contra Israel de fazer imagens ou ídolos, quer de Yahvé, quer de outros deuses, afigura-se proibição antiga. Isso pode ter acontecido para inibir a cópia de outras religiões. E uma finalidade também poderia ser a de acentuar a invisibilidade do Deus de Israel, cuja presença e atividade não podiam ser contidas ou manipuladas. Se a arca e a tenda remontam aos começos de Israel, todavia torna-se claro que a proibição de imagens não excluía todos os símbolos da divindade, nem rejeitava formas concretas para a adoração e a comunicação humanas com Yahvé. Por que isso? Porque na arca, segundo o texto bíblico, você tem duas imagens, né, de anjos protegendo a arca. Se os 10 mandamentos proíbem fazer imagem, como é que na arca tem imagem? Então, são imagens de Yahvé.
Parece que não há uma proibição para outras imagens, certo? Mas a adoração ela é feita somente a Yahvé. A adoração é feita somente a esse Deus que vai requerendo exclusividade ao longo do tempo, né? Segundo o texto, numa leitura assim um pouco superficial. Então, o que a gente percebe? Em relação à teologia, à religião que está sendo formada no Antigo Testamento, você tem muita influência. Entender essas influências, para a gente, é importante, para a gente não cair na literalidade e para a gente não fazer, o que o Jair lembrou, uma repetição de tradições que, inclusive, nada tem a ver com o Novo Testamento e com o cristianismo. Entender que o Antigo Testamento é um livro judaico, né? É importante para a gente, porque senão a gente vai acabar cometendo aí, né, enganos e que acaba atrapalhando realmente o processo de uma boa comunhão com Deus, né, de uma boa prática cristã, e isso não é saudável. Então é importante entender as influências que estão presentes, né, no Antigo Testamento e nas formas de culto que eram realizadas no Antigo Testamento. Beleza, gente? Em termos de conteúdo, é isso aí que eu queria passar, conversar com vocês hoje. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo aí que acabou o nosso tempo aí, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, dá tempo ainda aí de falar. Alguma pergunta? Eu só queria só falar assim, eu estou meio enrolado aqui nas apostilas, mas eu vou procurar para me colocar em prática na apostila. Mas eu entendi a aula. Só vou dar mais uma lida na apostila. Eu não sei se eu Tranquilo. imprimi ela, tá bom? Mas eu vou Beleza, ver, tranquilo. Isso aí. tá bom? Valeu. Então é isso, gente. Até a próxima aula. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Depois eu mando a aula gravada.